Queridos, nós vamos analisar mais um pouquinho sobre o caráter de Cristo relacionado ao seu amor. Então, João 13:1, a palavra de Deus, ela diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Nosso Pai, nossa alegria é muito grande por esta manhã tão gostosa que o Senhor nos concedeu, nos proporcionou, para junto nós sermos edificados e ouvirmos a Tua voz. O Senhor é aquele que edifica a igreja. Graças te damos pelo Teu Espírito que tem bordado o caráter de Cristo em cada um de nós, para que a gente possa, Pai, um dia adentrar os portais eternos, sermos conduzidos à presença do nosso Rei Jesus, aquele que certamente estará nos esperando com um grande banquete, onde nós iremos desfrutar de uma doce comunhão com Ele e, claro, com todos os nossos irmãos que creram no Senhor, serão levados a essa realidade. E nós sabemos tudo isso, Pai, porque é fruto do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Então estamos tão felizes e alegres em Teus feitos e Te louvamos por isso, Pai. Nesta manhã, ilumina as nossas mentes, abra os nossos ouvidos para que possamos aprender com os eruditos aquilo que vem para nós da Tua parte, o Teu depósito que o Senhor tem para nós nessa oportunidade. Então, Pai, faça isso. Nós confiamos a Ti para esse tempo de reflexão bíblica e pedimos que Tu abras os céus, abra a Tua palavra e abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e que Teu Espírito venha aplicá-la de uma maneira contundente em nossas vidas, real, para que haja um proceder da mesma forma na qual Tu desejas e almeja que nós venhamos responder ao Senhor. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, falar do amor de Deus, do caráter de Cristo, deste amor que é tão maravilhoso, é muito bom. Claro que amar também sofre, amar é doer também, percebe? É doer sem se doer, é uma dor que não dói, o amar. Claro que o Senhor Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne, Ele veio trazer toda a realidade deste amor de Deus o Pai para nós. Esse texto aqui, ele inicia tão lindo, irmãos. Ele diz que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, vocês percebem que Ele está fazendo o percurso que nós estamos trilhando. Ele estava neste mundo, mas Ele sabia que estava chegando a hora de passar deste mundo para o Pai. Aqui Ele já estava bem próximo à sombra da cruz já. Estava bem próximo à cruz que Ele iria enfrentar. Mas Ele disse aqui algo muito interessante. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Irmãos, aqui tem um detalhe que é fundamental e eu quero que os irmãos atentem para isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Vocês observam que aqui Jesus não tinha ainda sido crucificado, literalmente. E nós sabemos que Ele já foi morto desde a fundação do mundo. Então o Pai primeiro escreveu toda a história, então Jesus adentrou na nossa história, nessa história, fazendo aquilo que a mão do Pai prescreveu, entende? Não que Deus disse assim, vai ser dessa forma, não vai ser assim. Então Deus criou a humanidade, através ali da pessoa de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, houve uma queda, mas mesmo assim Deus não foi pego de surpresa e Ele pôde escrever toda a história da humanidade, porque Ele é um Deus onisciente, Ele já sabia tudo o que iria acontecer, então Ele pôde escrever essa história. Agora, um detalhe importante aqui, que dentro desse contexto, os discípulos não eram ainda regenerados, tendo amado os seus. Presta atenção que em João 3,16 a palavra fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quando Deus amou o mundo de tal maneira, agora observa que Jesus veio revelar para nós que Ele, tendo amado os seus que estavam no mundo,
Jesus, ele veio com uma finalidade de buscar as ovelhas perdidas da casa do seu pai. Então, quem que Deus amou? Muitos estudiosos concordam que ele amou toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, mas Jesus Cristo veio identificar aqueles que de fato eram deles. Porque, irmãos, se você, por exemplo, ler João 3, versículo 36, você vai descobrir que não é o amor de Deus que paira sobre a vida do ímpio, não é o amor dele, mas a ira dele. Muito claro aquele texto lá. A ira de Deus sobre ele permanece. Então, Jesus, claro que o Pai já sabia de antemão aqueles que haveriam crer, aqueles que iriam ser separados por ele. Jesus também disse lá em João 15,16: não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós outros. Entende? Agora, tendo amado os seus. Então, irmãos, temos que aqui, se surgir alguma dúvida ao seu coração, vá diante de Deus o Pai, para que Ele ilumine sua mente e traga mais luz sobre essa verdade. E Ele continua dizendo: tendo amado os seus que estavam no mundo, e Deus amou o mundo, Jesus amou-os até ao fim. Essa palavra aqui, quando diz que Ele amou-os até o fim, ela significa que Deus amou ao extremo, todos eles. Amou de uma forma máxima, de uma forma para que os seus eleitos seriam impossíveis de resistirem ao seu amor. O amor extremo, um amor que ele realmente alcança o nosso coração e mostra toda a realidade. Quando uma pessoa tem um matino, ela é despertada, ela cai em si. Quando ela está ouvindo o Evangelho da Graça, a palavra da salvação, todo o amor de Deus revelado, porque tudo vem mesclado com o seu amor. O amor de Deus, aquilo que Cristo é e fez por amor a cada um de nós. Então, quando ela é despertada, tem aquele atino, quando ela cai em si mesma e o Espírito revela que Cristo já a salvou e ela acolhe o amor da verdade para ser salva. Irmãos, a primeira manifestação que ela vai ter em sua vida é uma coisa chamada alegria. É uma alegria que não dá para medir. Um dos caráteres de Cristo também, que nós analisamos há algum tempo atrás. Então, queridos, claro que este amor nós vamos entender olhando lá para o Monte do Calvário. Porque lá, irmãos, tem uma canção muito interessante, daquela Matos, eu até inclusive coloquei lá no grupo, que aquele amor é manifestado lá no Calvário. Há um madeiro de amor. Toda alma quebrantada, ela vai encontrar um verdadeiro descanso e paz quando contempla aquela obra e se apropria daquelas realidades. Então, olhe para a cruz e veja ali os fios de sangue que mancham o madeiro para purificar os nossos pecados. Não apenas para perdoar, limpar e lavar, mas para purificar. A obra na cruz, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto maravilhoso é que ela trata do pecador, daquilo que eu sou, daquilo que eu nasci em realidade. Filho espiritual do diabo, com a natureza perversa, espiritualmente morto, mas quando este amor é manifestado, então a gente pode compreender que a cruz, ela tratou daquilo que eu sou. A minha natureza pecaminosa, perverso, o velho homem foi arrancado, foi crucificado e foi morto. Então nós fomos destruídos ali na cruz, o pecado, o meu e seu pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, se Ele tirou o meu e seu pecado, como que podemos afirmar que somos ainda pecadores? Não. Do ponto de vista humano, dentro da nossa limitação, nós somos condescendentes conosco mesmo. Mas nós pecamos, mas Deus não vê você mais como um pecador. Como que Ele te chama? De santo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então, irmãos, independentemente da nossa fraqueza,
E nós sabemos que vamos pecar um contra o outro ainda, mas Deus nos vê como santos. Considere santo em Cristo Jesus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o nosso amado Senhor. Entende? Senão, irmãos, nós vamos limitar ou pelo menos baratear aquela obra que Cristo realizou lá no Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 6, versículo 2: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos para o pecado. Então quando nós cremos no Senhor, porque, irmãos, um fato muito interessante é o fato da fé e o fato das nossas crenças. Às vezes tem muitos textos na palavra de Deus que às vezes o próprio diabo usa para confundir a mente de muitos, inclusive do nosso próprio Senhor. Se você ler a tentação de Jesus, você vai perceber que ali ele omitiu uma palavra muito interessante, lá do Salmo 91, que ele guardaria em todos os teus caminhos, que Satanás diz para Jesus: não, você salta daqui, não vai ter nenhum problema, que o anjo vai te guardar, que você não tropece nenhuma pedra. Ele omitiu que guarde em todos os teus caminhos. Às vezes, irmãos, por isso que é interessante nós analisarmos os fundamentos da palavra de Deus, princípios naquilo que concerne a salvação, e aí sim o nosso crescimento no Senhor, para que então Ele possa verdadeiramente formar aquilo que Ele deseja em nós. Sendo Cristo formado em nós, nós podemos então responder às demandas do Senhor, porque o obediente é Ele, não nós. A nossa inclinação é sempre para mal, para a desobediência, para a rebeldia, percebe? Nós somos pessoas cheias de autocomiseração, nós não ficamos chateados com pouca coisa. Estão me compreendendo, irmão? Mas não é assim com o nosso Senhor. Agora, quando nós vemos e contemplamos a obra do Calvário, irmãos, a cruz trata com o velho homem e o sangue de Jesus Cristo trata com os meus e os seus pecados. E o sangue de Jesus, lá em 1 Pedro 1, versículo 18, foi derramado em nosso favor por amor a nós. Você vê, irmão, que é tudo por amor. Nada está fora do seu amor. Isso significa que tudo que Deus faz, Ele faz baseado naquilo que Ele é. Deus é amor. Deus é a essência do amor. Deus é a fonte do amor. Então isso traz descanso para o nosso coração. Saber que fomos amados, que somos amados e seremos amados eternamente. O que nós sabemos disso? Ele disse lá através do profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei. Amor eterno. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Sabe quando que o amor vai acabar? Quando Deus deixar de ser Deus, Deus deixar de existir. Então, sinta-se, perceba, creia neste amor revelado, nesse amor que foi manifestado a cada um de nós. Porque, irmãos, é uma atitude de fé. Às vezes as nossas crenças nos confundem muitas vezes, porque, irmãos, nós deveríamos estudar de fato as Escrituras Sagradas. Tem muitas pessoas que às vezes não sabem estudar um livro, porque lê um livro, não, isso aqui é experiência, isso aqui que eu creio, agora mudou, etc. Cuidado com isso, irmãos. Agora, crenças são uma coisa, agora a nossa fé, ela é fundamentada em cima de fatos da palavra de Deus, que não pode ser mudado, não pode ser negociado, entende, irmãos? Senão a gente pode, com o tempo, começar a enfraquecer na fé, ficar cheios de conhecimento, sermos muito precisos, mas não sermos exatos, né? Então, queridos, quando Jesus, Ele deu aquele grito lá na cruz, está consumado, o que foi que houve? A terra tremeu, escureceu, e ali o seu amor se manifestou. Que linda aquela cena. É como que, quando eu olho para a cruz, aquilo que foi feito, irmãos, eu vejo o coração de Deus, o Pai, rasgado para nós. Ele rasgou o seu coração para nós, porque nosso Deus e Pai, sendo amor, quão sofrimento o Pai sofreu na pessoa
de Cristo Jesus. Ele sofreu demais. Então, naquele instante que Jesus gritou, que o Pai trouxe trevas ali, Jesus Cristo ele foi silenciado. Foi silenciado, o Rei dos Seis, o Senhor, mas no terceiro dia então, o sepulcro vazio ele está. Ele está. Agora, onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? Teu aguilhão. Cristo, o Senhor, ele ressuscitou. A morte, ele morreu. Ele matou a morte. Então significa que o amor venceu. Queridos, que linda isso, irmãos. Que precioso é isso. Quando nós temos uma visão adequada do amor de Deus, experimentamos este amor vai trazer para nós uma segurança tal que nós não vamos temer nada e nem ninguém. Isso é maravilhoso. Amou os seus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou de uma forma extrema, de uma forma máxima, de uma forma que não dá para nós aqui expressarmos em palavras, porque é um amor tão grande amor nos concedeu o Pai, dando-nos o seu Filho. E o amor de Deus está em Cristo. E ninguém mais, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação, nenhuma provação, nem mesmo a morte, nem principados, nem potestade, nada, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele disse que nunca nos deixaria e jamais nos abandonaria. Ele é o nosso Deus e Pai, aquele que está conosco e habita em nós. Você está com a sua Bíblia aberta aí em João, capítulo 13? Olha aqui o capítulo 15. Vamos ler alguns versículos para nós então estarmos considerando de uma maneira mais aprofundada. 15, 9 de João, a palavra de Deus ela diz assim. Olha que lindo texto, irmãos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o seu coração aí e respondesse para o seu coração, segundo a tua capacidade de pensar na dimensão deste amor. Irmãos, você já fez essa pergunta aqui, já pensou? Como foi que Deus amou o seu Filho? Se Deus amou o mundo de tal maneira, agora como que foi que Deus amou o seu Filho? Como que Deus ama o Filho? Você já parou para pensar na dimensão deste amor? Como Deus o Pai ama o Filho? Agora, olha a continuação do versículo. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Então, se você estudar essa palavra, essa palavra que amou é ágape, você vai descobrir que é um amor altruísta, que é um amor sacrificial, que é um amor que ama e não quer nada em troca. É um amor que quanto você mais ama, mais ele se torna abundante na sua vida. Quanto mais você exercita este amor, mais você vai ter deste amor no seu interior. Porque o amor é uma doação. Quanto mais, e Deus ele tem um princípio muito interessante. Lá em Lucas, capítulo 7, 38, está escrito assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão no vosso regaço, no vosso calo. No caso ali está tratando especificamente de contribuições, dai. Mas ali, irmãos, como essa palavra dai, ela é muito interessante, ela não significa apenas só isso, porque envolve aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Então, quanto nós mais damos, mais amamos, e o Espírito Santo encheu as Escrituras Sagradas, as cartas do apóstolo Paulo, com essa expressão: amai-vos uns aos outros. Quem ama o seu irmão, vai servir o seu irmão, vai lavar os pés do seu irmão, vai cuidar do seu irmão. O que é amor? Amor é cuidado. Lá, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele disse assim:
Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Cristo ama a igreja, alimenta a igreja e dela cuida. Está vendo o amor de Deus aqui? É alimentar e cuidar, lavar os pés, é amparar. Mas nós não estamos isentos de tribulação, porque senão a cruz não faria sentido em nossa vida. A cruz tem que operar em nós, para que então a nossa alma chegue a um ponto de se submeter ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam hoje comumente, né? Eu entreguei minha vida a Cristo. Às vezes não entregou, entregou com reservas. É se lançar, dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. E buscando intimidade com Ele, e buscando conhecê-lo, como que Ele age, como Ele quer que as coisas devem ser feitas. Mas infelizmente muitas vezes vamos buscar conselhos de homens. Então aí está de fato a nossa perda. Olha o versículo 10, então ele continua dizendo: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, uma das evidências que permanecemos no amor de Deus é sermos dirigidos, obedecendo a palavra que Ele nos mostrou, porque aquilo que Ele revela em nós, Ele vai formar em nós, para que nós venhamos a praticar. Porque, irmãos, cristianismo sem prática, qual é o significado que tem? Tem nenhum valor para Deus, irmãos. Eu conheço a palavra, eu sei tudo da palavra. Claro, nós podemos nos esquecer que temos uma alma ainda, que o Senhor vai tratar conosco, vai tratando, vai moldando, vai edificando. Ele já colocou as mãos dele sobre nós. Então, irmãos, eu tenho tido, nas minhas experiências diárias, muitas oportunidades de ser tratado em algumas áreas da minha vida, principalmente na questão de, eu sou muito explosivo, percebe? Então, o que Deus faz? Cria circunstâncias na minha vida para eu aprender a lidar com isso, mas eu tenho reprovado muito nisso. Então ele coloca de novo lá no começo da fila e vem trazendo: olha, isso aqui foi fácil, isso aqui, nossa, que bênção. Mas chega num momento culminante que é a hora de você tirar aí um 0,1, né? Então é reprovado de novo, esse descuidado. Então eu falei: Senhor, essa semana eu tenho orado o seguinte, falei: Senhor, por favor, não deixa em nenhum momento eu tirar a minha concentração de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, me dá discernimento, me dá percepção de que o Senhor está fazendo alguma circunstância, algum trabalho na minha vida. Aí eu espero um tipo de tribulação, vem outra. Falei: puxa vida, que coisa, mas é o Senhor. Eu sei que é o Senhor. Mas, irmãos, não é que Ele quer pegar nós de surpresa. Ele quer que a gente, em primeiro lugar, tenhamos discernimento espiritual, para ver a mão dEle operando em todas as coisas. Irmãos, num filho de Deus, porque Ele nos ama, a mão dEle vai operar em todas as nossas circunstâncias, em todos os nossos caminhos. Porque o Senhor, o perfeito homem, Ele trilhou esse caminho e nos colocou neste caminho. Aliás, nós aceitamos o convite dEle, quando Ele disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O velho homem crucificado é uma bênção maravilhosa, mas viver uma vida de cruz, Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne, alma, com as suas paixões e concupiscências. Percebe, irmãos? Então, a cruz, o caminho da cruz, parece-me que ele é mais difícil do que a obra na cruz. Porque na cruz, Senhor Jesus, Ele levou, pisou que largar sozinho, nós morremos pela fé com Ele, mas o caminho da cruz envolve toda a nossa prática daquilo que Ele já revelou em nós na Sua palavra. É um caminho que nós vamos ter que trilhar, se nós de fato almejamos a glória,
a salvação plena da nossa alma, santificação. Então, cada prova que Ele permite para nós é um processo onde Ele vai estar operando santificação em nós. Já pensou, irmãos, se nós chegarmos num nível de perfeição? É possível que o apóstolo Paulo chegou nisso. Pedro, que era pior do que todos nós aqui, chegou nesse ponto também. E tantos outros irmãos. João é apóstolo do amor, mas ele era um homem muito revoltado. Ele desejava que os samaritanos, falou: Senhor, porque não receberam eles, nem o Senhor, o Senhor quer que a gente ora para o Pai mandar fogo do céu e consumir a todos? Estava ali com um espírito de extermínio para matar aquele povo. Deus disse: não, de forma nenhuma. De que espírito vocês sois? Imagina, irmãos, Jesus com aqueles 12 discípulos terríveis, pescadores, duros, impetuosos, e o Senhor pacientemente 3 anos e meio foi moldando eles. Depois da sua ressurreição, ficou mais 40 dias, agora mostrando para eles que o Espírito Santo iria os habilitar, porque viria para dentro deles. Então eles começaram a responder ao Senhor. Queridos, se funcionou com eles, com o apóstolo Paulo, por que não funciona conosco? Qual é a razão, irmãos? Pelo menos eu vejo uma razão aqui muito forte. Nós somos muito negligentes. E dentro da nossa negligência, porque o Pai nos ama, Ele precisa chacoalhar o nosso berço. Ele precisa chacoalhar aquele chiqueirinho ali, onde nós estamos ali brincando com os nossos chocalhos ali. Ai meu, chega alguém, pega, não, pelo amor de Deus, meu, briga e chora, etc. Ele tem que nos corrigir. Até que ele vai virar o chiqueirinho para a gente começar a engatinhar, começar a andar de uma forma ereta. Então, poder expressar pessoas de Cristo. Porque senão, irmãos, nós vamos ter um cristianismo muito sintético, muito superficial. Vamos para a igreja buscar a solução do nosso problema. Eu tenho um problema lá em casa, com minha esposa, com meu marido, com meu filho, minha filha, e meu genro, minha nora, então vamos lá orar para que Deus quebre essa maldição. Que maldição, irmãos? Nós precisamos compreender, irmãos, o caminho da cruz. E nós vamos, nas próximas reuniões, analisar, vamos percorrer depois as Escrituras Sagradas em estudos posteriores sobre o caminho da cruz. É um caminho difícil, mas é um caminho que o Senhor já trilhou por nós, Ele já venceu por nós e nos colocou nesse caminho, não é verdade? Então, mas nunca vamos estar desamparados, nunca vamos deixar de ter aquele sentimento de que Deus não me ama, Deus nos ama, Deus me ama. Temos que ter aquele sentimento do apóstolo João, aquele a quem o Senhor mais amava, que ele se sentia mais amado do que os outros, mas todos nós, o Senhor não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que o Pai amou o Filho, da mesma maneira, com o mesmo amor, o Filho ama cada um de nós também, e o Pai também. Tão claro esses versículos. Olha aqui, capítulo 17, versículo 23. Veja que versículo lindo nós temos aqui, irmãos. Então, são textos que de fato nos alegra. Eu vou ler o 22, que começa aqui, diz assim: Jesus está dizendo para o Pai: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, eu e você, nós somos convidados a participar da comunhão da Trindade. Não vai pensar que nós seremos endeusados, não, mas chamado para a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí no verso 23 ele diz assim: eu neles. Você vê aqui o desejo do Filho? Habitar neles, dentro de nós. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, a mesma proporção do amor de Deus para com seu Filho Jesus Cristo, foi para mim e foi para você. Olha aqui, irmãos, que coisa linda. Queria que os irmãos compreendessem isso. Que lindo. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Não vamos pregar nunca sobre unidade. O irmão Stephen Cong, ele diz assim: se você quiser ter uma divisão dentro do corpo de Cristo, começa a pregar sobre unidade. Você vai arrebentar com a unidade, porque ela já foi feita em Cristo. Agora, pregue Cristo e você vai ter a unidade da igreja. Percebe, irmãos? Agora, temos que estimular uns aos outros para estarmos juntos, não deixando de congregar, porque, queridos, interessante é que desde o profeta Isaías, ele vem profetizando que Deus tem o seu remanescente, tem seus remanescentes, e de fato não é isso que está acontecendo hoje, meus queridos irmãos. A unidade, quem vive verdadeiramente a unidade do corpo de Cristo, são os remanescentes, que amam o Senhor, ama a vida da igreja. Se nós não amarmos o Senhor, a reunião da igreja não tem nenhum valor para nós, vamos lá por desencargo de consciência. Agora, quando nós amamos o Senhor, nós somos inseridos para dentro de um corpo, o corpo de Cristo, que é a vida da igreja, o organismo vivo. Tá certo, irmãos? Isso é tão maravilhoso. Então, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quão precioso é o nosso amado Senhor. Agora, olha aqui, irmãos, versículo 26. Aqui também envolve o caminho da cruz, mas tudo por amor. Ele diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. O que significa? Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Significa o seguinte, olha, o aspecto da salvação. Pai, e eu lhes fiz ele conhecer o teu nome. O nome aqui envolve a pessoa. Jesus estava orando ao Pai, todo o teu projeto, Pai, que o Senhor tem para com eles, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então aqui, conhecer o teu nome envolve a questão de regeneração. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, salvação. Conheço o nome, somos salvos pelo nome. Agora, e ainda o farei conhecer. O que significa? Crescimento espiritual, a maturidade. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, eles foram regenerados, ainda o farei conhecer. Crescimento. Está vendo que a vida cristã não é estática? A vida cristã é um avanço, caminho rumo à maturidade espiritual, formação de Cristo em nós. Eu fiz conhecer o teu nome e ainda o farei, a fim de que o amor, qual que é a finalidade? A finalidade é a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, vocês estão me entendendo aqui um detalhe importante aqui? Sem maturidade espiritual, sem crescimento em conhecer o Senhor, nós nunca iremos experimentar o amor de Deus em realidade em nossas vidas. Uma vida superficial, quando vem um problema, dificuldade, ela vai gritar para os quatro cantos. Ela não vai perceber que a mão do Pai está sobre a sua vida, moldando a sua vida. Por isso que devemos, irmãos, estar sempre perto daqueles irmãos que têm dificuldade em avançar no Senhor. Às vezes temos que carregar eles até que eles comecem a andar sozinhos. Não é assim? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que ele tinha saudade de todos vós. Por quê? Qual é a razão da saudade? Ninguém pode ter saudade se não amar. No campo afetivo, se nós de fato tivermos um filho que mora longe, vamos sentir saudades. Por quê? Porque ama. Agora, se eu não amo, não vou ter saudade. Agora o apóstolo Paulo disse assim: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, queridos, Paulo tinha o amor de Deus formado nele. Este amor incondicional, este amor que o fazia amar aqueles irmãos. Irmãos, será que nós temos o amor de Deus
quanta medida? Será que está apenas no nosso tornozelo e o resto é tudo nós? Ou será que nós estamos encharcados do amor de Deus? O amor de Deus já está em nós, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, um detalhe que é importante, irmãos. Se nós estivermos cheios do amor de Deus, me escute com bastante atenção. Quando um irmão ou irmã não estiver na reunião, nós vamos sentir saudade. O que nós vamos fazer? Normalmente os preguiçosos, eles falam assim: vamos orar por aquele irmão, por aquela irmã. Os negligentes, porque não está vindo, deve dizer, não, porque não está vindo acontecer alguma coisa. Não, vá você lá e visite. Irmão, eu quero orar com você, quero ler um texto com você da palavra, quero estimular você, o que está acontecendo, quero te ajudar. Entende, irmãos? Nós vivemos essa prática do corpo de Cristo? Eu creio que não, irmãos. Porque quando existe isso em nós e essa prática, o amor de Deus que está em nós, Deus vai amar essas pessoas através de nós. E o amor de Deus é um amor que contagia, um amor que une pelo vínculo. O que nos une é o vínculo do amor. O amor nos une, o amor une todas as coisas. E a maior força do universo é o amor de Deus em nós. Nós temos este amor, mas nós procuramos os nossos próprios interesses. Eu tenho uma junta de boi, eu tenho uma lavoura, eu tenho isso, eu tenho muito trabalho, eu tenho aquela coisa toda, então vamos deixar para depois. Quem sabe lá na frente, quando acabar tudo, aí vai ser muito tarde, irmãos. Deus não chama pessoas desocupadas, sempre Ele vai chamar pessoas ocupadas. Entende? Então, o amor de Deus. Então, a finalidade é de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Esse versículo 26 ele é lindo, ele fala da salvação e ele fala aqui também do nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Agora, queridos, você percebe o quanto que Deus te ama? Você já tem uma noção assim no seu coração de quanto que você é amado pelo nosso Senhor? Agora, por outro lado, você e eu, nós podemos fazer muitas coisas para separar deste amor. Ele nos amou, lembra que ele diz, permanecei no meu amor. Então, o que nós podemos fazer para separar do amor de Deus? Através do nosso egoísmo, através da nossa obstinação, que nós temos um coração obstinado, duro, nós somos cheios de autocomiseração, da negligência ou de outras formas aí de pecado. Isso sempre nos afasta do amor de Deus, nos esfria do amor de Deus, mas, queridos, mas há uma coisa que eu e você, nós não podemos fazer: impedir que Deus te ame, nos ame, ame você e eu. Ninguém pode impedir isso. Queria que vocês abrissem comigo em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Aqui, irmãos, são um texto que ele é tão maravilhoso, ele é tão profundo ao mesmo tempo, que vai mostrar a nossa realidade fora de Cristo e em Cristo. Ele vai mostrar o porquê de tanto amor, porquê da nossa salvação. Começa dizendo o seguinte: Ele vos deu vida. Se Ele nos deu vida, nós estávamos, claro, mortos. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, graças ao Senhor que era outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desobediência refere-se a Adão. Verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, não filhos de Deus, filhos da ira, como também os demais. Mas agora o versículo 4, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é contundente. Mas Deus, está vendo a iniciativa, onde é que esteve aqui? Não foi em nós, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa
do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui está explicado o contexto de Ele vos deu vida. Ele nos deu vida como? Porque Ele é rico em misericórdia. Mas qual que é a causa da misericórdia? O seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Por quê? O Espírito Santo gosta muito dessa palavra, juntamente com Cristo, juntamente. Porque fora de Cristo não tem vida, irmão. Deus não pode salvar eu e você fora de Cristo. Deus não pode lhe aceitar, você e a mim, fora de Cristo, porque Ele é também justo. Ele precisa, de fato, revelar o seu amor. Isso Ele fez de uma forma muito clara. Agora, aqueles que creram no Senhor são filhos amados do Senhor. Então, graças ao Senhor, meus queridos irmãos, que temos esse texto tão maravilhoso na palavra de Deus, que dá para nós meditarmos, extrairmos lições preciosíssimas daqui. Agora, a grande verdade, ela também ela é ensinada para mim e para você aqui, em primeiro lugar, que aquele amor divino, que é do Pai divino, inclina sobre seus filhos espiritualmente mortos e ama, e amou. Porque essa cena aqui, quando estava meditando, eu falei, meu Pai, mas que cena mais desagradável era aquela que o Senhor vivenciou nos contemplando, porque nós estávamos espiritualmente mortos em delitos e pecados. Deus contemplou nós, seus filhos, mortos, mas Ele trouxe a vida, dando a vida para nós, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi para a cruz, tirou a morte de nós, matou a morte na cruz no seu corpo e veio habitar dentro de nós pela ressurreição. Por isso que Paulo fala, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, Ele é a vida. Então, juntamente com Ele, nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Hoje nós somos homens e mulheres celestiais, vivenciando experiências humanas aqui na face da terra, para que Ele nos aperfeiçoe cada dia mais. Irmãos, não é maravilhoso isso, saber que você é um cidadão do céu, cidadão da glória, que logo, fico pensando, onde estava vindo o irmão ministrar a palavra, o irmão Romeu, ele disse o seguinte, tratando sobre o Salmo 24, quando aqueles portais abrindo para o nosso Senhor Jesus Cristo, eles perguntavam, quem é o Senhor da glória? Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, todo o povo estava dizendo, Ele é o Rei da glória. Entrou já na presença imediata do Pai. E Hebreus, fazer um adentro aqui, em Hebreus capítulo 6 diz para mim e para você que Jesus, Ele fez esse percurso por nós. Significa o quê? Que eu e você, questão de tempo, também, se estamos no caminho da cruz, vamos trilhar o caminho quando os portais da glória se abrirem para nós adentrarmos no palácio. Quer ver que lindo, irmãos? Abra comigo, por favor, nos Salmos 43. Salmos 43. Eu vejo aqui uma cena muito linda, dessa do encontro de Cristo com a sua igreja. Salmo 45, perdão. Salmos 45, vamos ler aqui alguns versículos. Olha aqui o versículo 9, que diz assim: filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, à tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Claro que é uma visão muito linda, irmãos, da igreja. Agora, olha o versículo 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Esquece. Vocês se lembram
Isso aqui faz nos lembrar daquela alusão de Gênesis 24, quando aquela Rebeca, ela era uma figura linda da igreja, e ela deixou seus pais para trás e foi ao encontro do seu noivo Isaac, que é uma figura linda de Cristo. Então, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então, e só então, irmãos, aqui é os afetos naturais, é a primeira coisa que o caminho da cruz vai tratar conosco. Nós somos muito pegados aos nossos esposos, maridos, filhos e filhas, como Abrão começou a amar Isaac também, mas o Senhor foi tratar nos afetos naturais de Abraão, e ele realmente passou naquela prova. Ele entregou o seu filho, como o Senhor havia pedido, que era o altar da adoração, 4 altar na vida de Abraão. Esse aqui era o quarto, o altar da maturidade, da adoração. Então ele entregou o seu filho, porque ele tinha convicção de que mesmo se ele o matasse, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo. Então ele recobrou o seu filho, porque Isaac não morreu, porque a figura não morre, a sombra não morre, quem morre é a realidade, que era Cristo. Então aqui, esquece o teu povo e a casa de teu pai, então, só então, o rei cobiçará a tua formosura. Agora, o que o rei vai cobiçar na sua noiva, na igreja? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, pois ele é o teu Senhor, fomos comprados por alto preço, inclina-te perante ele. Agora, olha o versículo 13: toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. Queridos, que coisa linda! No interior do palácio. Então, quando aquele palácio está aberto para nós, é para nós adentrarmos nessas realidades espirituais, não ficar contemplando, olha que lindo, olha aquele castiçal, olha aquela mesa, olha aqueles pães. Não, é para nós adentrarmos ali. Então ele diz o seguinte: a sua vestidura é recamada de ouro. Ouro aqui fala da natureza divina. Em roupagens bordadas. Roupagens bordadas são as aflições, tribulações que o Espírito Santo borda em nós para formar o caráter de Cristo em nós. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Irmãos, imagina essa cena, medita depois, com mais tempo, nessa cena tão linda que é a nossa entrada nos portais eternos, irmãos. O dia que nós seremos então apresentados para contemplarmos, como diz o profeta Isaías, os teus olhos verão o rei na sua formosura. Isso traz convicção para o nosso coração, traz alegria para o nosso coração. Então, quando nós começamos a contemplar toda essa realidade, nós, irmãos, somos constrangidos pelo amor de Cristo a uma obediência cabal. Uma obediência completa, não pela metade. É uma vida entregue nas mãos de Deus, o Pai. Assim eram os apóstolos. Vocês pensam que o apóstolo Paulo não tinha motivações de pregar em outros lugares? Mas, impedidos pelo Espírito, foram para Filipos. Entende, irmãos? Às vezes nós queremos, insistimos e vamos, não é isso que Deus quer. Por isso temos que ter discernimento espiritual. Orar por discernimento. Senhor, dai-me discernimento espiritual para que eu discirna, ou eu esteja agindo onde o Senhor está envolvido, porque senão vai ser só canseira, enfado. Eu fiz sozinho, os irmãos não me ajudaram. Você fez para homens. Quando é feito pelo Senhor, na dependência do Espírito, as coisas acontecem. Mas Ele não vai nos usar, irmãos, se nós vivermos uma vida negligentes, uma vida assim que é uma vida que não tem contato com a palavra, não é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de intimidade com Ele. Ele não vai usar pessoas que vivem uma vida negligente. Ao servo negligente, Ele diz, vem cá, amarra ele, coloca nas trevas exteriores, ali haverá ranger de dentes, como é que é o termo lá?
Ali vai haver trevas e ranger de dentes. Agora, o servo diligente não. Ele quer conhecer o Senhor. Ele quer conhecer o Senhor. Isto é maravilhoso demais, irmãos. Que coisa linda. Nós vamos tratar aí oportunamente sobre aquele que era os filhos lá de Saul, aquele aleijado que foi colocado diante do rei, mas que figura linda. Vamos deixar um dia para tratarmos só daquele assunto. Que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. Nós vamos descobrir isso aqui. Então, queridos, o nosso Deus e Pai, quando nos contemplou, éramos espiritualmente mortos. Ele amou seus filhos mortos. Irmãos, Ele te achou. Pensa, Ele te encontrou. Você foi achado pelo Senhor. Ele veio atrás de nós. Éramos mortos, irmãos. E sabe o que foi que aconteceu? Abra comigo em João capítulo 5. Vamos ver aqui que coisa maravilhosa. João capítulo 5. Vamos ler o versículo 21 para depois nós irmos lá para frente e descobrirmos umas coisas bem interessantes aqui. Ele diz assim, verso 21, João 5, verso 21. Eu vou ler o 20 para a gente pegar o contexto aqui. Ele diz assim: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Irmãos, se vocês puderem comprar um livro, acho que não tem, nem deve ser em instantes, de Alexander McLaren, comentário de João. Irmãos, eu nunca vi um homem para expor as Escrituras como este homem é. O irmão Romeu, ele falou para mim: olha, Cláudio, vai atrás, busca, procura o comentário de João deste homem. E eu consegui, graças ao Senhor. Comecei a ler, já, sabe, meus olhos já encheu de lágrimas, porque é muito profundo. Um homem que viveu uma vida aos pés do Senhor, recebendo as revelações do Senhor no Evangelho de João, e começa a passar, mostrar para nós. Que profundidade, irmãos. E também adquiri da carta de Efésios, Alexander McLaren. Que preciosidade. Leia os artigos dele, vocês encontrar pela internet, procure e vasculhe. É um homem profundo na palavra de Deus. Um homem que de fato vale a pena você gastar um tempo ali lendo esses livros. É maravilhoso. Então ele diz assim: pois assim como o Pai, o versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Queridos, Deus o Pai, Ele quer que nós nos encantamos com Ele, que nós ficamos maravilhados com Ele. Puxa, você tem essa admiração pelo Senhor? Que maravilha o nosso Senhor! Como Ele é precioso! Ele morreu por mim. Que linda isso, irmão! Você se encanta com o seu Senhor? Theodore West Sparks tem um livro muito interessante, o Testemunho do Senhor neste mundo, um livro bem curtinho, mas ele fala de uma forma, para a gente se encantar com o nosso Senhor, se envolver com o nosso Senhor, amar o nosso Senhor. Então, Ele vai nos surpreender, trazendo para nós essas maravilhas dEle, para a gente se maravilhar com Ele. E o 21 diz assim: assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Agora, vamos para uns textos mais à frente. Considere esse contexto aqui. O Pai ressuscita e vivifica os mortos, também o Filho vivifica aqueles quem quer, ou seja, dá vida àqueles que quem quer. Agora, olha o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora, olha o 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem
viverão. A palavra de Deus, a voz de Cristo, é uma voz que vivifica. Irmãos, vamos colocar a nossa vida aqui sob o escrutínio da palavra. Nós, infelizmente, irmãos, temos vivido uma vida de negligência. Para quantas pessoas você pregou essa semana que estão espiritualmente mortos? Não é uma vergonha a gente falar, puxa, nenhuma pessoa, eu não tive a oportunidade. Irmãos, nossa cidade está cheia de pessoas espiritualmente mortas e nós temos o caminho morando dentro de nós, nós temos a verdade morando dentro de nós, a vida morando dentro de nós. O que nós estamos fazendo com esta vida? Sabe por que nós não amamos as pessoas? Porque nós não amamos o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, automaticamente vai refletir na vida da igreja e nos irmãos lá fora. Esses dias eu vi um pregador falando o seguinte: nós temos que ter paixão pelas almas, amar as almas, mas eu não vi ele em nenhum momento citar que ele amava o Senhor. Se nós não amarmos o Senhor, irmãos, não adianta fazermos aí uma série de coisas, isso vai ser só movimentos. Quando nós amamos o Senhor, Ele colocará em nós impactos, o mover dele em nós, vamos fazer sim movimentos não confusos, mas movimentos ordenados pelo Senhor. Aí vai ser uma bênção, o nome dele vai ser glorificado. Se participar 30, 40 pessoas, pelo menos 2, eu creio que o Senhor vai alcançar, porque se é dele, ele tem propósito em tudo aquilo que ele faz. Deus nunca faz alguma coisa sem um propósito. Entende, irmãos? Então, irmãos, o amor dele é maravilhoso, ele nos enche de alegria. O nosso pecado nos trouxe morte e maldição, mas o Senhor nos amou e ele fez algo tão maravilhoso. Ele trocou a nossa maldição em bênção. Por que ele fez isso? Tem um texto aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 5, um versículo que nos chama muito a nossa atenção. Claro que ele está falando aqui de Balaque e Balaão, né? O versículo 4 diz que eles, 23 de Deuteronômio, versículo 5. Vocês conhecem a história de Balaão? E que Balaque assalariou ele, deu dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Israel. Então, ele disse o seguinte: ele ia amaldiçoar, Deus o abençoava. Não tem como, eu não tenho como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. A bênção de Deus é para sempre. Então, a palavra fala assim, verso 4: porquanto não for ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saieis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou a bênção em maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Te amava. Trocou a bênção à maldição, porque Ele te amava. Percebe que é o amor de Deus que o move, Ele a nos abençoar, se somos filhos. Imagina o teu filho. Sei que nós pais, nós fazemos tudo por eles. É os nossos filhos. Saíram de nós, né? Embora tudo é do Senhor, mas Ele colocou para nós cuidarmos. Então, nós amamos. Eu creio que num lar, o relacionamento entre marido e mulher e filhos, os pais amando os filhos, é um treinamento para a gente amar os irmãos também. Percebe? Isso é tão maravilhoso, isso que o Pai quer. Então nós muitas vezes oramos para que Deus forme em nós o caráter de Cristo. E um dos caráteres dele essenciais é o amor. Os cristãos, nós só seremos conhecidos do mundo aí fora se amarmos uns aos outros. Jesus diz assim: nisto todos saberão ou conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor
uns pelos outros. Quem é amado vai amar, não vai ficar ou vai viver uma vida de amargura. Então, irmãos, que Deus continue falando aos nossos corações e formando este caráter maravilhoso de Cristo em nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem falado nesses últimos dias de uma maneira tão clara para nós, usados muitos irmãos queridos. Tua própria palavra, Pai, ela é toda a nossa realidade, o nosso alimento espiritual, porque ela fala de Cristo e nos ensina, Pai, a desfrutar do Teu amor que está em Cristo. O Senhor nos chamou para uma comunhão profunda com Cristo. Por isso, Pai, abre o nosso entendimento, os nossos olhos, para que possamos estar cada dia mais seguros em Teu amor. Pai, não permita que nenhuma dúvida venha pairar sobre as nossas mentes e corações, mas que possamos contemplar o Senhor e toda a realidade do Seu amor, Pai. Leva-nos guardado para os nossos lares, abençoa todo este dia e prepara o nosso coração para que à noite possamos participar da Tua mesa que o Senhor tem preparado para nós. E em Cristo nós oramos. Amém.